Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 70. E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica. Será que a verdadeira beleza está em mudar quem somos ou em revelar aquilo que carregamos dentro de nós mesmos? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ele, cirurgião plástico da Clínica Luísa Sampaio, em Uberaba, médico formado pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialização em cirurgia plástica pela HCUFTM, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre em Ciências da Saúde pela UFTM, especialista em laser e cosmiatria pela Universidade Albert Einstein. Atualmente desenvolve seu projeto de doutorado em medicina regenerativa, um profissional que traz a cirurgia plástica não apenas como técnica, mas com um caminho de transformação, equilíbrio e autodescoberta. Seja muito bem-vindo, doutor Aloísio Medeiros. Oh, muito prazer estar aqui hoje. Eu que sou consumidor de podcast, fiquei muito honrado pelo convite e fiquei muito honrado por toda essa apresentação que você fez. Realmente sou cirurgião plástico aqui em Uberaba, atuo desde 2019 e além de toda a titulação, né, toda essa formação tradicional e longa, hoje desenvolvo um projeto baseado no Núcleo de Cirurgia Plástica e Estética Avançada na Clínica Luísa Sampaio, e lá que eu desenvolvo todos os nossos projetos voltados para cosmiatria, que é a parte não cirúrgica da estética, é uma área afim, inclusive, com a dermatologia, e a parte cirúrgica também da cirurgia plástica, voltado tanto para os tratamentos faciais quanto corporais. Doutor, você viu aqui, eu falo para alguns convidados quando eu vou gravar aqui, vou ler o currículo antes, que alguns eu até chego a respirar, assim, que tão extenso que é. Mas agora eu gostaria que você se apresentasse para a gente aqui, conta um pouco da sua vida pessoal, dessa sua vida profissional, Isso. até chegar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Exato. Então, assim, a minha formação, ela é bem ortodoxa. Hoje a medicina ela está mudando e tem bastante profissionais que acabam optando por fazer, pós-graduações, fazer outros cursos, mas eu fiz uma linha bem tradicional. Então, eu formei na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu me tornei médico. Após a graduação, eu já entrei na residência de cirurgia geral. Na residência de cirurgia geral, uma das áreas que a gente passa em todas as especialidades cirúrgicas, foi a cirurgia plástica. E é interessante, e os meus pacientes, meus amigos todos sabem disso, que eu tinha muito preconceito com cirurgia plástica. Ainda mais assim, por ter, estudado na universidade pública, eu falava: "Ah não, cirurgia plástica é muito superficial, é muito supérfluo". Era uma área que eu não tinha interesse algum. Então, se alguém me perguntasse, tanto na graduação quanto na residência de cirurgia geral, cirurgia plástica era a minha última opção, com certeza. E foi por isso que eu deixei como estágio, como último estágio da residência de cirurgia geral, que eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, a cirurgia plástica. E aí, durante a minha formação, eu pensava muito assim: provavelmente vou fazer cirurgia pediátrica, que na graduação eu tive muito contato com o departamento de pediatria, ou coloprocto. E aí o meu último estágio foi cirurgia plástica, que eu pensei: "Eu vou focar todos os meus esforços para estudar para a prova da especialidade cirúrgica que eu ia prestar". Até então, a grande chance era cirurgia pediátrica. E justamente o último estágio foi cirurgia plástica e eu fiquei encantado. Depois que eu fiz, assim, foi uma coisa muito reveladora, sabe, e mudou a forma como eu me via, como cirurgião. E após finalizar esse estágio em cirurgia plástica, que fazia parte da minha residência, eu não tinha dúvida, então eu tentei somente cirurgia plástica. E graças a Deus e a todos os esforços, né, porque cirurgia plástica hoje é a residência mais concorrida, eu consegui passar direto e entrar na residência de cirurgia plástica que eu vim fazer aqui em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui no Hospital das Clínicas, e foi onde eu me encantei ainda mais pela cirurgia plástica. Na nossa formação, nós temos
toda a parte de reconstrução e a parte estética. E o que que me fez mudar completamente assim? Foi justamente a energia que os pacientes chegam na cirurgia plástica. Mesmo os pacientes da reconstrução, por exemplo, uma paciente que enfrentou um câncer de mama e que foi submetida à mastectomia, retirada da mama, que é tão importante para a mulher, quando ela chega na cirurgia plástica, a energia dela já é diferente. Sim. Ela já passou por todas as dificuldades e está bem e quer melhorar ainda mais. E mesmo o paciente da cirurgia estética, né, da cirurgia plástica estética, é um paciente que normalmente ele já está bem consigo. A gente só cuida da gente quando a nossa cabeça está bem, quando a nossa saúde está bem. Então essa energia dos pacientes, essa conexão, ela me encantou e por isso que eu acabei indo pra cirurgia plástica, né. Depois que eu terminei a cirurgia plástica, eu comecei o mestrado em regeneração tecidual através de laser. Laser é uma área que a gente no serviço público, tem pouco acesso, mas essa parte tecnológica sempre me encantou e a gente via o mundo evoluindo, nós somos a geração que não era digital e virou Sim. digital, e todas as tecnologias vindo, e a medicina também seguiu esse caminho. E aí fiz meu mestrado aqui, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em regeneração tecidual, e após finalizar o meu mestrado, pensando em aprender ainda mais, em aprofundar sobre a parte não cirúrgica, em laser e cosmiatria, eu fiz uma pós-graduação na Universidade Albert Einstein, em São Paulo, onde que eu aprimorei ainda mais áreas que eu já atuava, que era da cosmiatria, ou seja, a área não cirúrgica. Hoje eu acho que o meu diferencial, como cirurgião plástico, é propor aos meus pacientes, além das técnicas modernas e cirúrgicas, levar a tecnologia para o centro cirúrgico e, quando não indicado a cirurgia, poder fornecer para os meus pacientes tratamentos eficazes, que têm embasamento científico, mas que utiliza tecnologias modernas. Então, hoje eu faço muito cosmiatria também. E essa é uma vantagem muito grande, porque, diferentemente do cirurgião que faz somente uma cirurgia, o paciente ele acompanha comigo. Então hoje eu proponho muito um gerenciamento do nosso envelhecimento. Eu acabo acompanhando a longo prazo os nossos pacientes, o que eu acho um privilégio de verdade, porque diferentemente, assim, de um paciente que me procurou para fazer uma pálpebra apenas e depois vai voltar quando tiver uma outra indicação cirúrgica, ele faz uma cirurgia e talvez antes e sempre depois ele acaba acompanhando e gerenciando os seus cuidados lá na clínica comigo. E é muito bom o senhor falar isso, doutor, que acaba que, o senhor a longo prazo vai tratar boa parte da geração daquela família, né, porque pode vir pela avó, pela mãe, né, depois pela filha, Isso, pela neta ali, então é um tratamento, assim, ao longo da vida, né, é muito bom isso, e né. e que a gente acaba criando conexões maiores. Então, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar, era muito frequente, eu atender principalmente o público feminino. E esse público feminino, depois que ele cria conexão, que você já tem uma afinidade maior, ele acabava levando ou os filhos, ou o marido, ou a mãe, e aí ia trazendo a família para dentro do consultório. Hoje, o que eu vejo é que esse cenário ele já ampliou tanto que eu tenho pacientes do sexo masculino que eles foram o primeiro contato e que depois deles foram, a esposa, Aham. os filhos, ou a mãe, ou assim, né, os familiares. Hoje os homens também, assim, eles representam uma parcela significativa dentro dos nossos consultórios, porque a gente aprendeu que o autocuidado, ele é válido para todo mundo e ele não tem idade, né. Sim. Eu acho que a geração que vem depois da nossa ainda, com o TikTok, com a digitalização dos meios de comunicação, eles estão ainda mais atentos e a gente tem que se preparar, porque em breve nós também já estaremos recebendo eles nos nossos consultórios, né. É, a nossa geração vai ser uma das a última, né, que teve ali o contato
antes da digitalização e agora, Analógico, né? agora as próximas gerações agora só vai viver com o digital, né? E é importante a gente acompanhar as modificações, Sim, né? Eu acho que não tem como a gente relutar. Isso é uma coisa que vem e mudou o mundo está em constante modificação e essas mudanças são rápidas, inclusive na medicina. Então, assim, durante muitos anos, quando era proposto uma técnica, vamos falar, por exemplo, assim, uma técnica de realizar mamoplastia. Essa técnica, até ela se consolidar e chegar a todo mundo, e todo mundo colocar em prática a técnica, passava por vários congressos, sim, muitos anos e tudo. E para gerar mudanças, isso demorava muito tempo. Hoje, com, a agilidade do mundo, a globalização, o aprimoramento é muito mais rápido. E isso acaba exigindo na nossa formação como profissional, uma constante atualização. Então é interessante que, às vezes, de um ano para o outro, uma verdade ela já não é mais sim, tão verdadeira como antes. Medicina é isso, medicina não é exatas, né? Então, assim, hoje o que a gente tem embasamento científico, com o passar dos anos, isso pode ser aprimorado ou até modificado. E isso me lembra muito, assim, uma questão importantíssima, eu que acabo dando aula para a faculdade de medicina, né, para graduação, como convidado, eu gosto muito de frisar para os novos médicos da importância da nossa medicina que é baseada em evidência científica. Nem tudo que é novo, com a globalização, com a agilidade da informação, ela é realmente verídica ou ela pode ser instituída. Daí a importância do médico ter um critério muito alto em relação ao que ele ler. Então, assim, ter esse conhecimento científico, estar a par dos artigos, de ter uma leitura crítica sobre as modernidades é muito importante também. Até porque, para propormos tratamentos eficazes, antes de tudo, a gente tem que ter embasamento sim, científico, né? Eu utilizo muito as tecnologias, tanto na cirurgia quanto na cosmiatria. E a gente, como médico, nós somos assediados pelas empresas. As empresas elas querem te vender, te vender, te vender, e muitas vezes sem esse embasamento científico. Então, assim, os representantes que vão lá no consultório, todos eles já estão acostumados, falam assim: "Doutor, eu trouxe os artigos e tudo". E muitas vezes o artigo, o simples fato de ter sido publicado, isso não dá o peso exato, não dá a validação, porque às vezes os artigos são produzidos justamente pela empresa que vende, então tem um viés muito grande na realização daqueles estudos, e são estudos de peso menor, científico, ou seja, que não foi, feito com critérios excelentes e às vezes as revistas também que nós lemos, elas são classificadas de acordo com a qualidade, é importante a gente sempre procurar revistas de qualis A, que tem um maior peso científico. Então, ser médico hoje é desafiador no sentido de que nós temos que estar em constante atualização, sim, mas uma atualização que seja criteriosa, porque a nossa medicina ela é baseada em evidência científica. E trazer todo esse conhecimento atual para propor tratamentos realmente eficazes para os nossos pacientes, né? Eu acho bem legal essa área, eu gosto muito e talvez penso em seguir para a área acadêmica daqui a alguns anos, né? Que eu acho que é que uma área top. boa. E o senhor falando isso, eu vejo que tem 2 questões aqui que, na minha avaliação, fazem sentido em cima da sua fala. Primeiro, eu vejo que também nesse meio talvez tenham pessoas que perderam um pouco essa autoanálise, né. Esse questionamento mesmo, né. Questionamento de informações que chegam até ela ali e perdem aquela essência de se questionar: "Será que é verdadeira? Será que não é verdadeira?". E outra questão é basicamente a parte de valores mesmo, né. O valor humano, porque se a gente enxergar essa parte da medicina, né, apenas como negócio, a gente coloca qualquer coisa para o paciente, né, para o Isso. cliente,
visando o negócio e não visando a experiência, né, a vida do paciente. Isso, a individualização do paciente, né. Eu acho que nós temos que ter esse alerta, né, esse red flag muito, eh, constante na nossa prática, de que primeiro nós somos médicos. Mesmo os médicos que trabalham com a medicina estética, primeiro a gente não pode gerar prejuízos. Para não gerar prejuízos, nós temos que ter muita segurança nos nossos tratamentos, né. E a banalização, quando a gente, observa apenas a parte financeira, a longo prazo ela não se mantém. Porque a gente cria conexões, e essa fidelidade com o paciente, ela, tem de permeio, todo o cuidado que você teve de personalizar o tratamento e dar segurança naquilo que você se propõe a fazer. A relação médico-paciente é uma relação muito forte e é um privilégio, eu acho que para todos os médicos, eh, ter esse tipo de relação, porque o paciente ele não mente para o médico, né, normalmente ele quando ele te procura, ele está de coração aberto, Sim, e ele vai deixar as suas fragilidades ali com você, por isso que tem o sigilo médico, né. Você está ali com um consultor, e um consultor de acordo com as queixas, com as fragilidades dele, né. Então essa relação é uma relação muito especial, que é diferente da relação que a gente tem com a mãe, com os pais, com os cônjuges, né, com os amigos, é uma relação muito, íntegra e que tem esse segredo, essa coisa, assim, intimista entre o médico e o paciente. E para você criar isso e manter esse tipo de relação, é muito importante, ter ética. sim. A ética, independente da área, ela tem que ser uma prioridade na medicina, né. Eu gosto muito, assim, porque a medicina esté a área estética, né, da estética, ela se banalizou nos últimos anos. E aí, hoje a gente vê uma série de profissionais atuando e muitas vezes dentro da lei, né, dentro do que rege os seus conselhos e está tudo certo. Vários médicos atuando, não só mais, cirurgião plástico ou dermatologista, existem outras especialidades também atuando na área da estética. Mas, essa banalização, ela acabou gerando resultados muito ruins. Então eu acompanhei, a crescente da cosmiatria, que eram os procedimentos não cirúrgicos, aquela febre da harmonização facial, e depois foi a desarmonização facial, que a gente via, assim, os rostos muito modificados, né. E tanto é que eu não gosto muito dessa palavra, de transformar faces, né. Essa transformação não me agrada e não conversa com o que eu proponho, para os meus pacientes, né. E essa banalização, ela criou uma certa rejeição pelos pacientes. Muitas pessoas ficavam assim: "Doutor, eu tenho medo de fazer uma aplicação de toxina botulínica", né, que às vezes é a porta de entrada para os autocuidados, e ter, a ficar igual a Gretchen, ficar igual, as pessoas que eles viam nas redes sociais que estavam muito Sim, modificadas, né. Então a gente, que trabalha de uma forma consistente hoje, além de propor todos os tratamentos bons e que tenham consistência, a gente tem o papel de informar e educar o que é realmente válido, né, para determinado paciente. Não existe fórmula de bolo, existe alinhar expectativas com diagnósticos. E aí, dentro desse alinhamento, propor tratamentos que sejam eficazes. E que eu falo sempre assim, apesar do nosso mundo ser, muito rápido hoje, os tratamentos normalmente eles não são rápidos. Quando o paciente é submetido a uma cirurgia, é totalmente diferente do que ir ao salão e sair com o cabelo sim. cortado. E muitas vezes é isso que a gente espera e que o paciente acredita que vai ser, e não é. É um processo de recuperação que depende dele. E quando a gente fala sobre cosmiatria, que é não cirúrgico ou minimamente invasivo, a gente também não vai fazer uma transformação no rosto ou no corpo. A gente vai tratar de dentro para fora
E somente o que a gente faz no consultório não é suficiente. É preciso que o paciente tenha um engajamento, porque depende do que ele come, do Sim, estilo de vida, da organização de sono, de atividade física. Então depende de um conjunto. Nós somos um dos meios, né? Nós que atuamos nessa área, ajudamos e somos consultores e executores de tratamentos, mas depende muito do paciente também, desse conjunto. Então, eu acabo criando essas relações, de acompanhamento ao longo prazo dos pacientes, e eu vejo que tem uma identificação muito grande com o que eu acredito. Então, o paciente que quer uma transformação muito grande e tudo, ele não fica comigo, porque ele já percebe rapidamente que essa não é a minha estratégia e no que eu acredito e proponho. Então a gente acaba alinhando, sim. os pacientes me escolhem e eu acabo escolhendo os pacientes também. É uma via de mão dupla, né, é bem interessante, eu acho que é um privilégio mesmo pra gente. E doutor, qual que são os principais tratamentos, procedimentos que chegam até o senhor hoje? E outra, conta um pouco pra gente também sobre essa parte educacional mesmo, de direcionamento da sua parte para os pacientes, porque penso que chegam pacientes até você querendo fazer determinado procedimento, você avalia e direciona ele para outro tratamento, outro procedimento. Exato. Então, passa pra gente os principais procedimentos que o senhor tem hoje e essa parte educacional também com os pacientes. A maior parte das pessoas, quando elas começam a se cuidar, a porta de entrada frequentemente não é uma cirurgia. Os pacientes, acabam procurando por procedimentos minimamente invasivos. Disparadamente, eu acredito que a maior procura seja da toxina botulínica, né, que popularmente a gente acaba falando botox, mas Uhum. botox é a marca Sim, de uma das toxinas que é a mais utilizada por mim, mas eu utilizo outras também. Eh, então, se a porta de entrada habitualmente são as aplicações de toxina botulínica, mas o paciente, ele já chega com algumas pretensões, porque já viu na internet, já conversou com amigos e tudo, mas não necessariamente aquilo vai atender às suas expectativas. Então todo paciente, ele primeiro passa por uma consulta, onde tem a identificação, né, a gente conversa sobre a saúde como um todo, e é sobre as suas expectativas. Depois a gente passa para o segundo passo, que é a parte de registro fotográfico, tanto facial quanto corporal, e eu acho muito importante ter esse registro para o paciente ir acompanhando a sim. sua evolução. Então, assim, lá na clínica é uma coisa que eu faço questão, no primeiro momento, eu faço esse registro e vou orientando, de acordo com a minha conversa prévia, né, na anamnese, pontuando aquelas alterações que eu já percebi e, por vezes, o paciente chega com uma ideia errada. Por exemplo, ele chega falando que tem uma eu tô com uma gordura, com uma papada, que eu queria fazer uma lipoaspiração e na verdade se trata de flacidez. Então eu já vou sinalizando e orientando, como os diagnósticos que eles trazem, muitas vezes não são compatíveis com o que a gente vê no exame físico. Depois do registro fotográfico e do exame físico, eu faço um plano de tratamento. E aí, não necessariamente eu vou atender exatamente aquela demanda que o paciente trouxe a mim. De acordo com esse plano de tratamento, que aí é a longo prazo, eu faço anualmente uma revisão do plano e a gente vê quais são as nossas prioridades. Eu sinalizo o que que eu acho que é prioritário dentro das expectativas do paciente. E pensando sobre, exatamente esse aspecto de hoje eu conseguir trabalhar com a cosmetria e a cirurgia, eu mostro, exatamente para o paciente que se ele, tem uma expectativa alta e a indicação é cirúrgica, não adianta a gente gastar tempo e recursos financeiros fazendo outros tratamentos, porque ele vai perder o tempo e vai ficar insatisfeito. Então, eu acho que esse é um grande diferencial hoje para os meus pacientes. É muito interessante, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela falou, quando ela chegou no consultório a primeira vez, ela falou assim: "Doutor, eu já fiz todos os tratamentos possíveis na minha pálpebra inferior". E era um paciente jovem. Então, assim, quando a gente pensa no paciente jovem, a gente pensa assim: ela não vai precisar de cirurgia, Sim. né? Paciente que tem 40 anos. E aí, ela me contou a trajetória de todos os tratamentos que ela já tinha feito, e eu realmente falei com ela assim:
todos os tratamentos que você fez é o que eu poderia pensar que existia para tratar a flacidez de pálpebra não cirúrgico. E eu perguntei: "Teve algum deles que você gostou?" Ela falou: "Não, não teve nenhum". Então, assim, ela foi para São Paulo, ela foi em várias cidades, ela tentou todos os tratamentos e nada entregou o resultado esperado. Ou seja, ela gastou muito tempo Sim. e recursos financeiros. Mas por que que ela não atingiu a expectativa? Porque a indicação dela era cirúrgica. Então eu falei: "Aqui a gente não vai gastar mais esses recursos em nosso tempo, até você definir, ou seja, programar a correção que vai ser cirúrgica. A sua expectativa é de uma correção que a gente só vai conseguir com a cirurgia". Então, quando você fala abertamente para o paciente, coloca essas proposições, isso é muito bom. E eu acho que o paciente sente isso, porque ele pensa assim: se existisse algum laser específico, o doutor Aloísio já teria me indicado, a gente estaria fazendo. Ou, ah não, se ele está indicando somente a cirurgia, é porque os outros tratamentos também já não fazem mais sentido. Então é legal essa conversa e esse alinhamento, porque o paciente sabe que eu trabalho nas duas áreas, do cirúrgico e do não cirúrgico, né? Isso dá mais segurança na indicação. Não quer dizer que eu indiquei que a pessoa tenha que fazer, até mesmo porque a maior parte das nossas cirurgias, elas não são de urgência. Então são cirurgias eletivas e programadas. Mas o primeiro passo é ter o diagnóstico, a proposição do tratamento correto, né, a conduta, para você planejar aquele procedimento, né. Habitualmente, chegam alguns casos para mim, por exemplo, que o paciente veio através assim, o desejo dele era fazer uma cirurgia de face, uma rinoplastia, alguma parte estética, mas na minha avaliação eu observo que tem uma lesão suspeita de pele, e que pode se tratar de um câncer de pele. Então ali tem uma prioridade que não foi trazida Sim. pelo paciente. Essa prioridade, eu falo, a gente vai ter que resolvê-la antes, né. Então a gente pode fazer biópsia incisional, pode fazer biópsia excisional, que a gente tira toda a lesão, mas antes de dar seguimento nas demandas do paciente, como médico a gente tem, né, que saber traçar as prioridades de acordo com cada paciente. Você me falando isso, doutor, fica claro para mim que, dependendo do lado que a gente olha, é mais sobre arte do que sobre medicina. É, exatamente. E assim, é um pouco da mistura ali, né, mas eu acho que assim, cirurgia plástica, ela tem muita técnica. Sim. Então a gente precisa ter técnica. Muitas vezes, quando eu estou, fazendo os meus tratamentos, o paciente pergunta: "Mas como é que você sabe isso? Por que fazer essa abordagem, diferente do que eu imaginava e tal?". Na verdade, são técnicas e que não foram desenvolvidas por mim. Tanto as técnicas cirúrgicas quanto as não cirúrgicas, elas foram desenvolvidas, tiveram estudos que comprovaram a sua eficácia, a sua reprodução, a reprodutibilidade é um aspecto importante das técnicas, não adianta só eu saber fazer. Sim. Outros médicos, quando uma técnica é boa, ela é reprodutível por outros médicos, por outros cirurgiões, por outros dermatologistas, e claro que tem a sua expertise de avaliação, que é o assessment, e de, execução. Obviamente, pelo fato de ter hoje para a gente fazer cirurgia plástica são no mínimo 6 anos de formação, né, depois da graduação que são 6 anos, então vão pelo menos 12 anos se fizer tudo rápido. Durante esse momento de aprendizado, de formação acadêmica, claro que você vai tendo uma expertise cada vez melhor e quando vai passando os anos, quanto mais você faz, você vai aprimorando as suas habilidades. Eu acho que é uma junção de técnica, Uhum. de estudo e do seu feeling, porque realmente a gente sabe que cada ser humano, ele vai ter, potencialidades diferentes. Né, são os nossos dons, né, Sim. cada um, eu, por exemplo, assim, eu sempre fui mais de estudar, eu consigo focar mais, aquela escola tradicional para mim sempre deu certo. Mas recentemente eu estava assistindo também um podcast e eu ouvi, por exemplo, a Ivete Sangalo falando que o que ela não faria, nada que precisasse estudar.
Ou seja, não faz parte das suas potencialidades. Sim. Sentar, ficar estudando, focar. Mas é uma excelente cantora e músico, assim, já nasceu com aquele dom, que tem técnica, mas tem o dom também, né? Então, acho que é saber cada um usufruir suas potencialidades, mas precisa estudar. Eu acho que é muito importante. O médico é uma carreira que a gente tem que estudar sempre, para o resto da vida. A gente trabalha muito e estuda muito para o resto da vida. Muito bom o senhor falar isso. Eu até ia te perguntar se o senhor sempre teve essa mentalidade de estudo mesmo, de busca por conhecimento. E você me falando isso me prova que sim, né? É, eu acho assim, é muito engraçado porque, a minha família, apesar de ter muitos médicos, a minha mãe e meu pai não são médicos e eles sempre falaram assim: "Independente do que vocês escolherem, vocês só terão o poder de escolha se vocês estudarem, Sim. senão você vai acabar fazendo o que você deu conta de passar". Então assim, esse clique me deu, assim, mais ou menos com uns 13 anos. Então desde os 13 anos, eu tinha essa mentalidade, tipo assim, eu só consigo escolher se eu realmente, me dedicar e tudo. Então é uma coisa que eu sempre fiz, eu ainda gosto. A gente comentou sobre o analógico, então Sim. assim, eu era uma pessoa que gostava muito de escrever, de ter caderno, eu sou super metódico com estudo, e depois a gente acabou mudando, né, assim, hoje eu estudo muito por, meios digitais, Sim. iPad, livro, tudo digitalizado. Foi um aprendizado sair do escrever para o digital, e me adaptei também. Meu mestrado, grande parte eu fiz tendo algumas aulas, em home office, porque estava durante a pandemia, e nesse período eu me adaptei bem a assistir aula online, não tem problema nenhum, então eu acho que a gente vai conseguindo adaptar de acordo com a necessidade, né. É bem frequente, médico ter letra feia, né, é típico, falar: "Ah, letra de médico e tal". A minha letra sempre foi muito bonita, e eu era muito organizado com caderno e tudo, todo mundo que estudou comigo deve lembrar disso. Mas hoje em dia a gente não escreve mais, né, é tudo digitado. É. E aí eu vejo que até isso eu já perdi um pouco, minha letra realmente está ficando feia, tá ficando igual de todo médico. Eu perdi já o meu diferencial, que era ter uma letra bonita. Às vezes até eu falo assim: "Nossa, o que será que eu escrevi?", porque a gente escreve muito rápido, né, mas hoje está tudo digitalizado e a gente, era frequente, eu acho que hoje menos, não faz parte da minha realidade, fazer receita à mão, né. E antes era assim, você chegava e falava: "Mas o que que o médico escreveu aqui?", às vezes o farmacêutico Aham. tinha até dificuldade. Hoje as receitas são todas digitalizadas, já vai no QR Code e não tem esse erro mais, o que acabou tirando uma falha que poderia existir Sim. de medicação, dose e tudo. Mas também a gente acaba perdendo a mão, perdendo o treino da letra bonita. Doutor, agora eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre essa parte não cirúrgica das medicina, né. Aí eu não Isso. posso falar cirurgia plástica, né. É, exatamente. Explica pra gente e explica também sobre essa especialização sua que é a De co laser e cosmiatria, isso, explica né. pra gente É, também. esse termo, cosmiatria, para quem não está familiarizado, lembra muito cosmos, né. A Sim. gente estava falando sobre essa questão de cosmos, não tem nada a ver, né. Cosmiatria é a parte dos tratamentos não cirúrgicos voltados pra estética, então uma área comum entre a cirurgia plástica e a dermatologia. Então envolve a parte de, injetáveis, como toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, a parte das tecnologias. As tecnologias, elas avançaram muito, desenvolvendo lasers cada vez mais potentes, mais puros, tecnologias que fazem retração de pele, estimulando colágeno, elastina, mudando a matriz extracelular da pele. E tecnologias que promovem lift, então hoje a gente tem tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, e que ganharam grande notoriedade, justamente porque a área da cosmiatria, por ser procedimento minimamente invasivo, o paciente não tem um tempo de recuperação, que a gente chama de downtime. Então quando a gente propõe um tratamento que às vezes é padrão ouro,
como, por exemplo, um facelift, que é a parte cirúrgica, o paciente ele tem que se organizar na dinâmica de trabalho, de casa. Então, não necessariamente um paciente que tem indicação, ele vai conseguir executar naquele ano aquela demanda que a cirurgia necessita, né? E pensando nesse cenário que está todo mundo trabalhando, todo mundo tocando a sua vida, Sim, os procedimentos não cirúrgicos, eles ganharam muito espaço. E hoje é frequente que os nossos pacientes, mesmo os que fazem cirurgia ou os que ainda não fizeram, eles se cuidem através dessa área da medicina chamada de cosmiatria. Então, cosmiatria é todos os procedimentos que envolvem a medicina estética, compartilhada entre cirurgiões plásticos e dermatologistas, mas que não envolvem cirurgia, né? Eh, Neste sentido, as tecnologias, hoje a gente tem, né, com a globalização, acesso não a tecnologias nacionais. Na verdade, na minha prática, eu não utilizo nenhuma tecnologia nacional. Elas invadiram tanto os consultórios quanto o bloco cirúrgico. Então, mesmo um procedimento cirúrgico, como a lipoaspiração, ela já não é feita manualmente, como foi descrita, né. Claro que ainda pode ser feita, mas habitualmente os cirurgiões que, aderiram às novas tecnologias, hoje nós utilizamos tecnologias durante o procedimento cirúrgico. Um exemplo clássico que eu dou para os meus pacientes é, por exemplo, a rinoplastia. Bons cirurgiões de grande notoriedade, eles faziam as rinoplastias nos pacientes, com às vezes anestesia local, só com uma sedação, utilizando os martelinhos. Eu tenho muitos pacientes que falam assim: "Nossa, doutor, eu lembro quando eu fui fazer minha cirurgia plástica, o médico fraturando o nariz e, o sangue saindo". Então, assim, era um outro momento e uma outra experiência para o paciente. Hoje a gente utiliza tecnologias, como eu uso na minha prática o piezo, para fazer a rinoplastia, que a gente chama de rinoplastia ultrassônica, que nos dá muita precisão. Então a gente consegue fazer remodelamento de cartilagens e ossos, né, que são as estruturas que vão dar sustentação para o nariz e forma, com muita precisão, utilizando uma tecnologia. Não adianta ser só tecnologia, você sim. tem que saber utilizá-las. Mas as tecnologias, elas melhoraram, deixaram cada vez mais refinados os resultados. Outra questão que foi muito, um divisor de águas na área de cirurgia plástica e estética, foram as tecnologias que propõem melhora de qualidade de pele. Durante muitos anos, a flacidez, que vai evoluir em todos nós de forma Sim. fisiológica, né, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder progressivamente a quantidade de colágeno e elastina na nossa pele. Então, inexoravelmente, nós todos vamos evoluir com flacidez. As mulheres têm uma acentuação da flacidez, principalmente pelas gestações e na pós-menopausa também, então elas sofrem 2 momentos muito importantes, né. E a cirurgia plástica, até então, ela se propunha a retirar, a ressecar o excedente de pele, deixando a pele mais esticada através de grandes cortes. Então a gente Aham. colocava grandes cortes e esticava a pele. Era essa a proposição durante muitos e muitos anos. Até vir, o advento das tecnologias que fazem retração de pele. Então hoje, durante cirurgias corporais e faciais, a gente não só elimina ou retira o excedente, de pele e gordura, a gente trata a pele que está Hum. ficando. Então as tecnologias retratoras, que podem ser, na minha prática eu utilizo o BodyTite e o Morpheus para cirurgias corporais, e na face a gente utiliza também o Morpheus com as ponteiras FaceTite, AcuiTite e os lasers. Eles melhoram a qualidade da pele que ficou no paciente. Ela não está só esticada, ela está com menos flacidez pela ressecção, ou às vezes nem precisa mais fazer grandes cortes. Então isso foi uma evolução muito grande que as tecnologias propuseram para as nossas cirurgias e às vezes sem o uso da cirurgia. Então, por exemplo, um paciente
que tem um grau de flacidez pequeno e que não depende da idade, porque muitas pessoas me perguntam assim: "Qual que é a idade para eu fazer tal procedimento, cirúrgico ou não?". Não é a idade, é a avaliação individual. Recentemente, eu operei um paciente que ele perdeu 47 quilos. Então, ele, apesar de jovem, 40 e poucos Sim, anos, como foi uma redução expressiva, né, no peso e na constituição corporal, isso acabou gerando uma flacidez, tecidual maior. Então, para ele, não adianta eu propor um laser, propor uma tecnologia minimamente invasiva, né. No entanto, para pacientes jovens e que não passaram por nenhum processo que intensificou a flacidez, as tecnologias, elas são muito bem indicadas, porque elas vão manter os tecidos bem posicionados, evitando os sinais de descenso da face, aquele aspecto de, queda, de sim, derretimento, né. Um fator que eu acho que mudou também, muito significativamente os nossos consultórios, foi o advento das canetas emagrecedoras, né. Eh eu acho que era frequente os pacientes procurarem os médicos e principalmente a cirurgia plástica, pensando em lipoaspiração ou, cirurgias com ressecção de pele para emagrecer. sim, A cirurgia plástica, ela não trata obesidade, né, então assim, o paciente, assim como ele pode ter outras comorbidades, como ter, uma pressão alta descontrolada, um diabetes controlado, um hipotireoidismo, ele pode apresentar obesidade. Esse paciente, ele não pode ser tratado? Ele pode ser tratado, desde que a sua condição de obesidade tenha sido tratada previamente. Então a gente não propõe cirurgias ou procedimentos que coloquem em risco quando ele tem uma comorbidade ainda descontrolada. Então, eu sempre falo que a cirurgia plástica, ela remodela, sim, tanto face quanto o corpo, mas ela não tem um papel de emagrecimento. Emagrecimento, hoje a gente tem diversos profissionais que atuam, e o advento das canetas emagrecedoras, elas melhoraram significativamente. Porque eu acho que era, muito frustrante, tanto para o paciente quanto para o médico, falar que ele tinha só que mudar o estilo de vida, atividade física e alimentação. Eu tenho certeza que muitos pacientes já sabiam disso, sim, mas, ter condições de colocar em prática, às vezes, não fazia sentido ou dependia só de um esforço que o paciente não conseguia implementar. Então as canetas que a princípio vieram para controle de glicose para pacientes, que têm, diabetes ou pré-diabetes, elas acabaram tendo um ganho muito bom no controle de sobrepeso e obesidade. E com isso, hoje a gente vê que muitas pessoas utilizam, fazem parte da rotina e modificaram a sua constituição corporal, e com essa modificação conseguiram implementar, novas medidas de estilo de vida mais saudáveis. Então, começando, com prática de atividade física regular, escolhendo melhor os alimentos, então foi um ganho muito grande, e eu acho que foi uma modernidade que, só trouxe bons resultados até o momento, né. Claro que quando feito, com acompanhamento médico adequado, que não é o meu caso, eu não faço tratamento de obesidade e sobrepeso. sim, No entanto, eu acabo recebendo os pacientes que agora estão num novo momento da vida, estão nesse restart e, se queixam principalmente da flacidez, tanto facial quanto corporal, ela acaba advindo com emagrecimento que é rápido, é abrupto. E a pessoa está num novo momento que ela quer se cuidar mais e ela acaba procurando mais os profissionais que atuam nessa área como eu. E para esses pacientes, depende muito de cada caso, porque tem pacientes que a gente, durante o processo de emagrecimento, quando a gente consegue acompanhar, só as medidas de cosmiatria, de consultório, elas se mostram eficazes. Então a gente faz, com certeza,
um boom de colágeno, a gente tenta aumentar muito, a gente chama de banco de colágeno, com os bioestimuladores, com as tecnologias, e outros pacientes, vão se beneficiar mais da cirurgia, que a gente pode fazer todo o nosso know-how de cosmiatria e que não vai ser suficiente. Então, um médico, como eu consigo propor para o paciente medidas, cirúrgicas ou não, ele que vai determinar qual que vai ser o melhor tratamento para os pacientes, né, que acompanham nesse sentido. E pelo que o senhor está falando, assim, os tratamentos já estão bem avançados tratando de tecnologia, mas penso que, talvez não seja nem a longo prazo, né, a curtíssimo prazo vai chegar em um certo cenário que tanto o pré como durante o pós-tratamento vai ter uma redução de tempo e uma qualidade altíssima também, né, de É. entrega, né, de É, resultado. isso é muito interessante também, assim, então as tecnologias, elas né, assim, elas conseguiram trazer o benefício muito grande de não necessitar sempre da cirurgia, mas também elas melhoraram a recuperação. Por ser menos agressivos os procedimentos, né, então, como eu te dei exemplo, assim, quando a gente utiliza tecnologias para fazer uma lipoaspiração, em relação a um procedimento convencional, manual, a recuperação do paciente, ela é muito maior. Então isso é uma grande vantagem que as tecnologias nos proporcionam. E também, os insumos que nós utilizamos, eles melhoraram muito. Então hoje a gente tem as colas cirúrgicas, é frequente o paciente falar assim: "Em relação aos curativos e tal", Aham, hoje praticamente a gente não tem que fazer troca de curativo e tudo, porque a gente utiliza colas cirúrgicas, né. Em relação a tomar banho, às limitações que antes eram propostas, a cirurgia ela ficou menos agressiva, e com isso a recuperação ela é muito mais rápida, ela é mais dinâmica, e o que faz mais sentido com os dias atuais, né. É muito ruim quando um paciente ele vai, buscando melhorar, ele se torna um problema para a família, sim. né, ele se torna um estorvo. Então eu tento sempre focar assim: "Olha, é um momento que você vai precisar de mais cuidados, mas tente ser independente, tente fazer o que você dá conta, né. Claro que toda ajuda é bem-vinda, mas você não pode tornar um momento de melhora, de resgate de autoestima, um estorvo para as pessoas que estão com Sim. você", né. Mas é um grande avanço, com certeza, eh das novas técnicas associadas às novas tecnologias e que estão, sim, cada vez evoluindo mais. Daí a importância do médico estar sempre atualizado para trazer o que de fato vai poder entregar esses resultados tão bons. Doutor, e falando desse pós-procedimento, penso que vai ser individual do procedimento e da pessoa, mas tem cuidados comuns que cada um deve tomar pós-procedimento, independente do procedimento? Eu falo assim, claro que cada, indivíduo e cada procedimento ele vai ter suas peculiaridades, né. Mas o que é importante para todos nós é evitar os excessos, né. Então, assim, eu tento sempre focar que o momento de pós-operatório é um momento de reflexão e de traçar novos planejamentos. Então, traçar novas metas. E isso envolve o autocuidado, que vai desde a alimentação saudável. "Ai, doutor, então eu preciso ficar fazendo regime?" Não, alimentação saudável, comida de verdade. Hoje a gente foca muito, na quantidade de proteína, de verduras, de fibra e de ingesta hídrica, né. Eh, eu não posso comer mais os, manipulados, né, os multiprocessados? Pode, mas com sabedoria, com equilíbrio, claro que priorizando sempre alimentos mais saudáveis. A prática de atividade física, no momento do pós-operatório imediato, ela ela é suspensa por um processo de recuperação fisiológica pós-cirúrgica, mas a gente sempre incentiva que a melhora do condicionamento físico, ele ajuda na recuperação. Então é importante que a pessoa tenha essa prática antes e que ela retome principalmente após o primeiro mês. Muitas vezes, bem antes, a gente já consegue voltar. Então, nós acabamos atuando de uma forma complementar.
né? Não existe milagres. Sim. Não depende Que só isso, da doutor, o gente. senhor não faz milagre, não? Não, esse daí faz milagre? Não. A gente acaba atuando de forma complementar. Sim. A gente traz com sabedoria e com técnica uma melhora, mas que depende muito do paciente. Por isso que as respostas são individuais. Em relação à alimentação, eu foco muito, porque grande parte do que eu trabalho é dar estímulo ao organismo. A maior parte das tecnologias, elas geram estímulo para a produção de colágeno. Faz um bioestímulo para a produção de elastina, para redensificar a derme, mas ela não entrega uma proteína já ali na sua pele. Então é o estímulo é o mesmo para todo mundo. A resposta, ela vai ser individual e vai depender desses fatores. Então, uma pessoa que consegue se organizar, além, né, de melhorar a saúde como um todo, né, seus benefícios do estilo de vida saudável, ela acaba tendo uma resposta aos procedimentos cirúrgicos ou não, também melhor em comparação aos que não têm instituído essas práticas boas no dia a dia. E doutor, e aqueles pacientes que chegam até o seu consultório e falam assim: "Doutor, eu quero ficar igual essa celebridade aqui, como é que faz?" Isso também é um aspecto importante. O que que eu utilizo as redes sociais a meu favor, principalmente para cirurgia de mama e para rinoplastia, eu sempre peço para que o paciente comece a fazer prints Uhum. de mamas ou de narizes ou do que ele gostaria. Então fala assim: "Nossa, mas o Luiz está pedindo para fazer o print do artista tal, porque ele vai deixar igual". Não, eu uso justamente esse recurso da fotografia, seja né, de celebridades ou de pessoas do convívio do próprio paciente, para poder trazer a realidade, a expectativa ser alinhada com o que é possível. Então, quando a gente avalia um paciente, eu mostro para ele assim, vamos supor, no caso de nariz. Esses narizes que você está me mostrando são narizes de pessoas que têm características arianas, com a pele mais fina, os olhos claros, as cartilagens fortes, bem marcadas. Quando na realidade isso não combina, talvez, com o seu rosto. Então, assim, você vai trazendo o paciente para o que é possível, porque a maior frustração é você ter a expectativa não atingida. Sim. Então, essa parte de trazer a fotografia e falar: "Quero, sei lá, a mama como da Gisele Bündchen", eu trago para a realidade, falo: "É possível, se a gente conseguir utilizar a técnica assim assado", ou no seu caso, não vai ser possível, porque não faz parte do seu biotipo, não é constitucional. Então, assim, os procedimentos eles são individualizados, porque nós somos indivíduos únicos. Sim. E apesar de você ter aquele parâmetro como o bonito, o belo, não necessariamente aquilo vai ser bom para você. Assim como quando a gente for comprar uma roupa, às vezes você vê a roupa no manequim, você fala: "Nossa, gostei dessa roupa". Na hora que você veste, você fala: "Não, no meu corpo não ficou adequado". Os procedimentos, eles também trazem essa questão da expectativa com o que é realmente possível. E quem vai ser o mediador disso? O médico. Sim. Então, o médico hoje, a gente precisa ter tempo de qualidade com o nosso paciente. Não é só avaliar, indiquei isso e pronto. É entender as expectativas e o que realmente vai ser possível atingir. Se a gente tem essa conexão bem estabelecida, a chance de sucesso ela é muito grande, porque teve um acordo selado ali, você teve seu tempo de explicar e trazer aquilo que é possível para o seu paciente. E tudo que é acordado previamente, ele faz mais sentido. Se eu vou explicar depois do procedimento, o paciente pode entender como uma desculpa. Ah, ele não conseguiu, ele está me dando a desculpa. Se Sim. você gasta, nem sei se é adequado falar gastar tempo, mas se você tem esse tempo de qualidade antes, selando os acordos,
E isso é muito benéfico tanto para o médico quanto para o paciente, porque na verdade o médico o que ele quer? Ele quer a satisfação do nosso paciente. Isso é o principal, né. Esse privilégio do paciente te identificar como, a pessoa que gerou o resultado satisfatório é muito bom e é isso que nos move, é que você quer a todo tempo, é que o paciente saia cada vez mais satisfeito, feliz com o seu tratamento, mas isso só é possível se você alinha expectativa com resultados possíveis, né. Então, eu utilizo o recurso das fotografias, mas mais para a gente poder conversar, porque, falar pequeno, grande, médio, falar, descrever, não necessariamente a gente consegue comunicar o que a gente realmente está pensando. Quando a gente usa o recurso da fotografia ou das simulações, como eu uso no consultório, eu também faço simulações de resultados, isso fica mais palpável, porque nós 2, eu e o paciente, estamos vendo e discorrendo sobre aquele fato. Então é É, bom. talvez a gente pode trocar essa palavra gastar tempo por investir tempo, né. Exato, Por é investir. Porque quando você investe o tempo e tem o resultado esperado ali no final, né, tem esse alinhamento de expectativa com o possível Resultado. resultado, você impacta de forma muito direta, positivamente a vida do paciente, né. É. Quando você não gasta aí, né, quando você não coloca o tempo ali, né, o investimento, aí você gasta o tempo de fato, porque lá na frente talvez você não vai ter o resultado e vai ser experiência de forma negativa, né. E hoje a gente fala muito sobre essa questão da experiência, né. É um mundo que não é mais o ter apenas, né. Assim, eu vejo nas redes sociais como isso tem ficado cada vez mais frequente nos dias de hoje, as nossas experiências. Então, ir a uma clínica médica é uma experiência. Sim. Ter um tempo com o seu profissional, ter esse alinhamento de expectativas é uma experiência. Então a gente, como profissional, tem que abrir a nossa cabeça e tentar entender esse lado do paciente, de gerar uma experiência positiva, começa ali, na consulta inicial, com você atendendo as demandas do paciente, mas com, realidade, o que é possível de fato. Às vezes eu vejo frequentemente os pacientes me trazerem antes e depois, e eles me perguntam: "Doutor, mas por que que você não coloca antes e depois na rede social?". Primeira questão é da individualização, né. Cada resultado, ele é individual, e não Sim. necessariamente o resultado que eu tive com você, ele vai ser reprodutível no seu irmão, no seu amigo, em quem que né, nas outras pessoas. Segunda questão é da exposição. Eu acho que o mé não sou contra quem faz, mas eu não gosto de usar a imagem do meu paciente, que está pagando pelos meus serviços, pra fazer uma propaganda do meu trabalho. Então eu também não sou a favor nesse sentido de expor, mesmo que a maior parte dos meus pacientes fala assim: "Mas pode usar doutor, não tem problema". Lá a gente faz o antes e depois, entrega para o paciente. Eu tenho uma assistente excelente que faz o antes e depois junto com o paciente, porque às vezes os resultados são tão bons que eles acham que a foto foi manipulada. Então ela tira a foto e já monta de imediato e entrega como um resultado, adquirido num processo de evolução que ele está tendo ali com os tratamentos propostos. Mas utilizar essas imagens, a meu favor nas redes sociais, eu, né, assim, não faz parte do que eu acredito, então eu não utilizo, apesar de eu não achar errado quem utiliza. Sim. Mas outra coisa que eu vejo, que às vezes os pacientes me trazem e falam: "Doutor, olha esse resultado aqui". E muitas vezes eu observo manipulações de resultados. Então, assim, uma mudança no zoom, às vezes eu faço muito isso com os meus pacientes, falo assim: "Olha, eu vou fazer um antes e depois seu, imediato, sem a gente fazer nada". Sim. E aí eu vou, eu só mudo o zoom e mudo a aproximação da foto e fica realmente parecendo que a gente fez um antes e depois. Às vezes a luz com que é tirada, então eu sou bem criterioso na hora de fazer os registros fotográficos, de abaixar a cortina, de manter a mesma luminosidade, a mesma posição. Lá a gente tem um tapetinho que os pacientes vão mudando, porque isso traz mais credibilidade, isso faz parte da experiência. O Sim. paciente identifica isso: "Nossa, eles estão tendo cuidado
com um registro fotográfico que não vai ser exposto, mas é um registro para mim, para eu ver a minha evolução. Então é legal isso também. E é importante o senhor falar essa questão da exposição, porque talvez, né, você enviesa alguns possíveis pacientes que nem cheguem até você por isso, né. Aqueles pacientes que não gostam de se expor, vê Isso. só as mídias sociais e pensa: "Ah, o doutor expõe os pacientes dele, É, então nem vou no exato. doutor", né. E a gente, assim, que está no interior, a chance de você conhecer o outro é muito grande. Sim. É engraçado, eu tenho uma paciente que ela foi operada por um outro cirurgião plástico, e ela me relatou que quando ela estava na sala de recuperação pós-anestésica, a paciente do lado falou assim: "Nossa, você que acabou de operar, tá aqui na rede social já". Ô louco. E aí, assim, ela não seguia a rede social dos médicos, né, da equipe que fizeram a cirurgia, e ela falou: "Nossa, mas já tá na rede social, não pediram minha orientação, nem a minha aprovação", e ela de fato viu que era o caso dela. E ela falou: "Luiz, não me importei, não criei confusão, depois eu fui ver, eu tinha assinado uns termos falando que podia usar minhas imagens, eu nem tinha me dado conta disso", mas ela falou: "Eu me senti de uma certa forma exposta, porque não comunica com o que eu acredito". Ela falou: "Tanto é que eu não fui, através da rede social, eu não fui uma paciente captada pela rede, Sim. e eu nem segui as redes, né, dos profissionais que executaram a cirurgia, mas que utilizaram a imagem dela de uma forma, assim, talvez surpreendente, né, não tinha ficado tão claro que isso seria usado. Apesar de ser legal, né, isso estava legalizado lá, para ela gerou uma experiência negativa Sim. de exposição, que talvez não faria sentido com o estilo dela, assim como eu acho que não faz comigo também. Aqui na cidade é frequente isso, as pessoas querem se cuidar, mas querem ficar expondo, Sim. né, então guardar esse cuidado, eu acho que faz parte também do que eu acredito e que eu comunico com meus pacientes. Doutor, agora sobre esse desenvolver projeto de doutorado em medicina regenerativa, Ah, como muito é que legal. funciona isso? Isso. Então, assim, um termo que tem ganhado muita repercussão é quando a gente fala de medicina regenerativa. E aí, assim, é frequente os pacientes perguntarem: "Mas o que que é a medicina regenerativa?". A medicina regenerativa é você estimular a regeneração das suas células. Então, todos os procedimentos que trazem vitalidade, porque nós vamos envelhecer e as nossas células vão envelhecer. Isso é natural, faz parte da nossa vida, né? Mas hoje a gente tem algumas técnicas que elas propõem uma reativação celular. Por exemplo, por que que o colágeno ele reduz ao longo dos anos? Porque as células que produzem, chamadas de fibroblastos, elas diminuem a sua atividade metabólica e a sua produção dessa proteína chamada colágeno e das outras demais, elastinas e tal. Quando a gente propõe a medicina regenerativa, são procedimentos que reativam essas células. E hoje eu utilizo 2 procedimentos principais na clínica, no meu dia a dia, inclusive no intraoperatório dos meus pacientes, que é os nanofats, que derivam da gordura, e os exossomos, que a gente extrai do sangue. Então são 2 modalidades, são 2 técnicas, que são utilizadas para reativar as nossas células, isso voltada para pele e cabelo, melhorando então a textura e a vitalidade, principalmente da pele. Em relação aos nanofats, eles já são utilizados, assim, a longo tempo pelos cirurgiões plásticos. Então nós, ao extrairmos a gordura, por exemplo, durante a lipoaspiração, foi desenvolvida uma técnica em que a gente extrai os fatores de crescimentos derivado, das células mesenquimais, que são células totipotentes, ou seja, células capazes de se diferenciar em outras células, e a gente pega esses fatores de crescimento e utiliza na pele, melhorando a qualidade da pele. Então hoje eu utilizo muito o Nanofet quando eu vou fazer uma cirurgia de blefaroplastia, que são as cirurgias das pálpebras. Então o paciente recupera da pálpebra, mas ele tem uma melhora muito significativa na qualidade da pele do rosto e do pescoço, por exemplo, né. E ela já era utilizada
há muitos anos pelos cirurgiões plásticos com excelentes resultados e agora também chegou, na dermatologia. Então foram desenvolvidos dispositivos, na clínica a gente usa um tipo de dispositivo chamado LipoCube, que é específico para extrair esses fatores de crescimento do tecido de gordura do paciente. Então hoje a gente pode fazer inclusive em ambiente de clínica, lá na clínica a gente tem um Aham. bloco cirúrgico onde que a gente executa e confecciona os nanofets utilizados para medicina regenerativa. Os exossomos, foi muito interessante porque esse ano eu participei do maior congresso de medicina estética do mundo, que é o INCAS Paris. Ele foi final de janeiro, início de fevereiro. Neste congresso, eh, eu vi muitos trabalhos falando sobre exossomos, mas os exossomos, que são sinalizadores celulares, eles eram de outras espécies, principalmente botânicos. E aí tinha alguns trabalhos mostrando eficácia, inclusive para regeneração capilar e melhora de qualidade de pele, tratamento de melasma de difícil controle, com resultados assim realmente impactantes. Você fala assim: "Nossa, eu já quero levar para o Brasil". Mas a gente tem órgãos fiscalizadores e no Brasil, como nos Estados Unidos e na União Europeia, esses exossomos, de origem, exógena, que não é do Uhum. próprio paciente, eles não podem ser injetados na pele. Eles podem ser utilizados como dermatocosméticos, passados na pele íntegra. Então não poderia, por exemplo, fazer um laser e passar, como, infelizmente a gente via alguns profissionais fazendo. Não poderia fazer um microagulhamento e passar, muito menos injetar. A gente não tem ainda segurança biológica para, realizar esses procedimentos, apesar de mostrarem resultados muito promissores, principalmente na Ásia. E aí, um cirurgião plástico, americano desenvolveu um dispositivo, que é o ExoCube. Através desse dispositivo, a gente consegue extrair do nosso sangue exossomos. Esses exossomos são autólogos, ou seja, são do próprio paciente, assim como a gente extrair a gordura do Uhum. próprio paciente. E na confecção desses exossomos autólogos, aí sim a gente tem, aprovação para injetar nos nossos pacientes. E os resultados são muito promissores. A gente já está então assim, no INCAS, no início do ano, não existiam, os exossomos autólogos. Se eu não me engano, foi em abril o lançamento mundial do ExoCube, e aí a gente começou, nós somos os primeiros aqui de Minas Gerais a utilizarem, eu e a doutora Luísa, a gente tem os protocolos, chama ExoBeauty, que a gente utiliza para melhora da qualidade de pele e cabelo, né, fazendo uma regeneração inclusive da parte capilar. São procedimentos muito promissores, que estão sendo desenvolvidos, já tem respaldo científico e segurança biológica, com resultados muito bons, mas que eu imagino que vai ser uma crescente, Uhum. isso é o pontapé inicial. Eu imagino que, com o passar dos anos, a gente vai rever esse podcast e falar assim: "Como já mudaram, Sim. né, as nossas realidades em relação à medicina regenerativa". E que é muito interessante, porque advém do próprio paciente, então, diminui a chance de alergias, de nódulos, de rejeição, coisas que, às vezes nós temos com os nossos pacientes e que o médico que executa os procedimentos tem que saber corrigir. Com a medicina regenerativa a gente não tem isso, e é um restart das suas próprias células. Sim. Então assim, é inacreditável, né, eu acho assim fantástico essa parte, porque era uma coisa que eu não imaginava e que hoje já faz parte da nossa realidade na medicina regenerativa. É, pessoal, o doutor explicando aqui parece fácil, né? Parece uma mas doutor, agora eu gostaria de saber por você sobre os mitos da cirurgia plástica. Tem É, muitos mitos? tem muitos mitos, eu acho, assim.
Eu tô pensando aqui em relação aos mitos principais que eu observo, né. São tantos assim? É porque, assim, a cirurgia plástica é uma medicina que a gente trabalha desde do dedinho lá do pé Aham. ao cabelo, Sim. né. Então, assim, tem uma variedade muito grande de tratamentos, né, e de idades, os pacientes são muito variados. Ó, eu acho que o primeiro mito que eu observo, assim, é que as pessoas acreditam que vão fazer botox e vão ficar toxina botulínica e que vão ficar desconfigurados, né. Então eles imaginam assim: "Eu não quero ficar com aquela cara esticada do artista tal, nã-nã". Por nem se a gente quisesse, a gente não consegue, fazer aqueles efeitos bizarros, né, que a gente observava. Então, normalmente o paciente que ele está começando a se cuidar, ele tem alguns receios, e esses receios são muito advém muito do que a gente via, nas redes sociais, na televisão, aqueles resultados bizarros que eram decorrentes de técnicas de cirurgia plásticas antigas, não de procedimentos como aplicação de toxina botulínica. A aplicação de toxina botulínica hoje, para mim, ela é uma porta de entrada muito grande para os meus pacientes. Normalmente eu falo assim: "Quem nunca fez nada, tem 2 caminhos para começar. Primeiro, usar protetor solar. Isso eu não abro mão, é indiscutível. Aham. Todo mundo tem que usar, e as gerações mais novas hoje, eles já têm isso muito enraizado, mas a nossa geração a gente não usava, né, foi um hábito adquirido, as gerações anteriores às nossas muito menos, mas hoje eu bato no pé, assim, você vai usar uma coisa no rosto, no corpo, é protetor solar. E a segunda questão é que normalmente, pensando no gerenciamento do envelhecimento, a única o único produto que age modulando a musculatura é a toxina botulínica. E como assim modulando, Luiz? Eu achei que era para tirar ruga, né. Todo mundo acha que botox é para tirar ruga, não. Botox hoje, numa avaliação, mais dinâmica e moderna, ele é para enfraquecer os músculos que puxam o nosso rosto para baixo. Ao passo que eu enfraqueço os músculos que puxam o rosto para baixo, isso naturalmente favorece a elevação dos outros músculos que vão subir, vão dar um efeito lift. Então a pessoa, ao passar por um procedimento de porta de entrada como a toxina botulínica, naturalmente ela fala: "Nossa, mudou meu olhar, eu estou mais vivo, eu estou com um aspecto menos cansado, eu melhorei o posicionamento do meu rosto", mas isso é de uma forma sutil. Ele somente vai entregar todo um resultado de gerenciamento? Não. Então, a o tratamento multimodal, né, multinível, ele é muito mais eficaz do que em monoterapia com um único procedimento. Eu acho que esse é o principal, assim, mito de tipo: "Nossa, eu vou aplicar", eles falam assim: "Vou aplicar a toxina botulínica aqui para melhorar o sulco". Não, não é bem isso, é muscular, né, é uma ação de miomodulação, e não exatamente para ruga e tudo. Acho que é o principal mito. Em relação à parte cirúrgica, eu acho que o maior mito é o medo da anestesia. Eu acho que é muito frequente, assim, essa semana mesmo eu fui operar uma paciente, aí antes do processo da anestesia, e que hoje a cirurgia segura, ela é uma cirurgia em equipe, né, é muito importante a presença do médico, do anestesista, de 2 cirurgiões plásticos, da instrumentadora, da enfermeira, da técnica, ou seja, medicina em equipe, cirurgia plástica mais ainda. É, mas aí, assim, essa semana fui operar minha paciente e ela falou assim: "Se eu morrer hoje, eu vou morrer muito feliz, realizando um sonho". E isso, assim, prestes a ser operado. Eu falei: "Não, não vai acontecer nada. Seus exames são todos ok, a gente fez toda uma avaliação pré-operatória, já passou em consulta com anestesista, tá tudo muito organizado. Você está num ambiente hospitalar que tem todos os recursos", e de fato não aconteceu nada, né. Mas, assim, o medo da anestesia é uma coisa que às vezes se torna até paralisante. E é importante sim, que a gente trabalhe em hospitais com equipes, que sejam muito bem treinadas e que tenham uma responsabilidade pelo paciente, mas a anestesia, que é uma especialidade,
médica recente, ela tem embasamento muito consistente e ela se tornou muito segura. A anestesia geral, que é o maior medo, se Aham. você fala assim: "Mas vai precisar da anestesia geral?" E aí, o tipo de anestesia a ser realizada é determinada pelo anestesista em conjunto com o paciente e não pelo cirurgião plástico, né, desde que a gente tenha condições de fazer a cirurgia. Eh, a anestesia geral é uma anestesia extremamente segura. Hoje em dia, as drogas anestésicas, né, utilizadas, elas também evoluíram muito, as técnicas, melhoraram, os aparelhos melhoraram. Então hoje o anestesista ele tem um controle muito grande sobre as funções vitais dos pacientes. E pensando justamente também que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia plástica, normalmente ele já fez toda uma avaliação e se tinha alguma doença, que deveria ter sido corrigida, ela já foi, Sim. senão não estaria fazendo um procedimento cirúrgico. Mas eu acho que o maior medo não é da cirurgia, é de fato da anestesia e que hoje, graças a Deus e aos conhecimentos anestésicos e tecnologias, está cada vez mais seguro e confortável para os nossos pacientes, né. Aí você me falando sobre esses 2 principais mitos, eu vejo que é mais sobre os profissionais envolvidos do que propriamente o procedimento, né. Exato, eu acho que são os profissionais, sim, a estrutura adequada, muitos, procedimentos, por exemplo, lá na clínica a gente tem um bloco cirúrgico, então assim, a gente pode realizar alguns procedimentos lá, porque nós temos um ambiente adequado, que gera segurança para quem executa e para quem está sendo submetido àquele procedimento. Estar em um ambiente hospitalar, quando bem indicado, também se faz necessário, não dá para a gente fazer, infelizmente hoje a gente vê em cadeira de consultório, de outros médicos, de outros não médicos, sendo realizado procedimento cirúrgico que não tem respaldo nem da vigilância sanitária, nem dos conselhos de classe. Então, tem a questão da segurança do local, tem a questão dos equipamentos, você trabalhar com equipamentos e com produtos de alta qualidade, performance, isso é muito importante. A entrega do seu resultado, ela depende da qualidade dos produtos que você utiliza e da expertise do profissional, isso sem dúvida. A expertise, os estudos, todo o know-how, isso vai depender do médico que você escolhe, né. Trabalhar em equipe com uma equipe multiprofissional e que esteja preparada para executar aquele procedimento. Isso, sem dúvida, faz muita diferença no resultado que a gente consegue atingir. Doutor, agora uma pergunta muito séria para o doutor, Ah. muito séria, igual sério, mas nem tanto. Isso. A aplicabilidade da cirurgia plástica é uma arte que revela quem realmente somos? Ó, eu não sei, assim, se a gente poderia resumir somente a isso. Sim, Eu acho que nós somos muito mais complexos, né. boa. O que que eu acho que a cirurgia plástica faz de verdade? Que é a proposição que eu acredito no meu dia a dia e que eu tento levar para os meus pacientes. Eu tento melhorar, realçar quem de fato eles são. Então por isso que eu não gosto muito desses termos transformar. Pequenos ajustes, eu acho que são muito bem-vindos, mas a gente não pode despersonificar, a gente não pode perder a identidade, porque cada simetria, cada detalhe é o que nos torna único. Sim. Então, saber priorizar isso, enaltecer o que cada um tem de melhor, eu acho que é essa a nossa proposição. E por vezes melhorar alguns aspectos que incomodam, mas que mantenham a identidade. Eu também tenho um pouco de receio daqueles resultados muito padronizados para todo mundo. Por exemplo, você vai olhar um cirurgião que opera nariz e todos os narizes são iguais. Você fala: "Mas cada paciente é de um jeito e todos os narizes ficaram parecidíssimos". Então perde um pouco a identificação que cada um né, que nós temos e que eu acho que nos torna únicos, né. Então, assim, eu concordo em partes, com ressalvas, mas é o que eu trago,
como crença no meu dia a dia, no meu trabalho, e os pacientes que estão comigo, eu acho que a gente, tem isso em comum, da importância de manter as nossas identificações, realçando o que a gente tem de melhor, corrigindo algumas coisinhas que a gente nasce ou que evolui e que possam estar incomodando. Doutor, uma coisa que eu gosto muito aqui das gravações do Sério Mas Nem Tanto podcast dos meus convidados, é porque a grande parte se não todos os convidados que eu trago aqui, né, eu vejo que é muito sobre propósito. E assim, eu fico muito feliz e lisonjeado de receber as informações, assim, pessoais, profissionais, porque me mostra que é o propósito da pessoa, Isso é aquilo ali, né. verdade. No começo você iniciou falando que não via com bons olhos a parte de cirurgia plástica ali, né, até ter o contato, né, com essa prática, né, Com a da especialidade de especialidade da verdade. medicina, e o senhor viu, ficou claro aqui que realmente isso se tornou o seu propósito, né. Eu acredito muito nisso, assim, eh, nós temos propósitos, é o que nos move, Sim, né. Claro que todo mundo, cada pessoa, ela vai identificar, o seu sucesso de uma forma diferente, né. Às vezes é o reconhecimento, às vezes é a parte financeira, cada um vai ter o seu nicho e o seu tipo de recompensa, mas todos nós temos propósitos, né. Na medicina, eu acredito que o maior propósito, principalmente quando eu vejo pela minha área, é a satisfação. uhum. Então, assim, eu geralmente eu falo que a gente casa com os nossos pacientes e é um casamento que tem que ser bom. E esse casamento ele é bom quando os nossos resultados geram satisfação, né. Cirurgia plástica ainda é uma cirurgia de resultado, a gente precisa entregar um resultado. Desde que esses resultados tenham sido alinhados com as expectativas, eles vão gerar, satisfação. Então eu acho que o que mais me move, o maior propósito, é sentir que quem está comigo, eles estão satisfeitos pela experiência e pelos resultados que estão sendo construídos. Lembrando sempre que eu sou de falar que não é uma transformação e que não é como ir no salão de beleza. Sim. É uma construção. E eu acho que isso é o meu maior propósito hoje em relação à minha carreira, né, é de ter pacientes satisfeitos e com expectativas alinhadas dentro do que nós podemos propor para eles. Doutor, gostou do papo? Adorei. Passou rápido, não passou? Passa muito rápido, se deixar a gente fica aqui, ó, o dia inteiro. Eu adoro podcast, eu acho que a ideia do podcast, ela conecta, né, você se sente participando ali, e foi muito bom. Eu achei que deu pra gente falar sobre vários Sim. assuntos, a gente trouxe essa área da medicina, que é a cirurgia plástica, a estética, de uma forma mais palpável, para quem ainda não tem acesso, a importância da individualização, como cada, profissional vai ter o seu nicho de pacientes, Sim. né. Os pacientes nos escolhem, nós escolhemos os pacientes, porque isso é uma troca, e é isso que fica legal, né, isso que torna único cada experiência, quando o paciente vai no consultório, vai na clínica e passa comigo, e eles acabam, acompanhando a longo prazo e virando, assim, meu casamento. Tenho um casamento com cada um deles e eu adoro isso. Mas doutor, antes da gente ir para a mensagem final, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra para ter Muito uma bem. proximidade maior e melhor contigo? Exato. Então, meu Instagram foi aberto esse ano, até então não era das mídias, aberto, né, ele é o arroba doutor não, dr, né, arroba dr.aloisiogm, e tem o Instagram da clínica, que é arroba Clínica Luiza Sampaio. Então são os 2 arrobas que a gente tem lá para comunicar com os nossos pacientes, com as pessoas que querem conhecer mais sobre o nosso trabalho, e eu acho que hoje as redes sociais elas informam muito. Eu Sim. utilizo muito para trazer informação, ela é mais informativa e eu acho que tem, sido um caminho trilhado por mim, cada um tem o seu tipo e que eu tenho ficado satisfeito, que eu tenho comunicado bem com os meus pacientes. Doutor, agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que
têm receio ainda da cirurgia plástica e veem isso somente como estética. O senhor consegue deixar uma mensagem final pra gente? Olha, eu acho que isso me lembrou até um caso de um paciente meu que ele faz ioga, ele é uma pessoa bem espiritualizada, e ele começou a adorar se cuidar. Aham. E um dia ele falou comigo assim: Luiz, eu acho meio dicotômico, assim, não faz muito sentido na minha cabeça eu estar evoluindo essa parte espiritual e tão preocupado com a parte física do corpo. Ele falou: "Eu fico meio, sem saber se faz sentido eu estar aqui me cuidando, sendo que eu estou priorizando tanto a minha parte espiritual". E o que que eu acredito? Eu acredito que a medicina bem feita, com ética, com responsabilidade, ela só vai trazer benefícios. E cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa casa. O nosso corpo, ele é a casa da nossa alma, do nosso espírito, independente de qual religião que você acredite. E só cuida do corpo, da casa, quem está bem. Então Sim. cuidar de você, cuidar da sua autoestima, do seu rosto, da sua face, do corpo, é cuidar da casa onde que está, alojado essa parte mais espiritualizada da gente. Então eu acredito que só traz benefícios, tudo com equilíbrio, tudo com, respeito, individualizado, com naturalidade, é bem-vindo. Então por isso que é importante, trabalhar com técnica, com ciência, com medicina baseada em evidência científica. Inclusive esses cuidados, eles necessitam de um respaldo muito bem estruturado e que a nossa formação a longo prazo como médico proporciona para os nossos pacientes. Então eu acredito muito que o autocuidado ele traz mais do que a autoestima, ele traz benefícios na vida, porque a gente comunica com o nosso corpo, com a nossa presença, e cuidar da gente é cuidar da casa onde que a nossa espiritualidade está alojada. Boa, doutor. Muito Oh, obrigado gostei por muito, ter curtiu mesmo? muito, de verdade. Beleza, e pode ter certeza que convites futuros virão pra gente fazer aqui o episódio 2, 3. Se Deus quiser. Boa, muito obrigado por ter vindo aqui participar do Sério Mas então. E para você que chegou até aqui já sabe, curta esse nosso episódio aí logo abaixo, clica aí no botão curtir, tá? Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, é muito importante você se inscrever no canal. Compartilha esse episódio para mais pessoas, para a gente fazer a diferença ainda mais na vida de mais pessoas. E comente aqui também, eu vou cuidar da minha casa. Comente aqui embaixo pra gente e ative as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.